O Ibope divulgou também sua primeira pesquisa de intenção de voto sobre a corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do PMDB, aparece em primeiro com 49% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSOL, em segundo com 8%. Rodrigo Maia, do DEM, tem 5%. Eleições 2012, o Ibope divulgou a segunda pesquisa de intenção de voto para prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do PMDB, tinha 49% das intenções de voto em 3 de agosto. Agora aparece com 47%. E no Rio de Janeiro, o Ibope não captou alterações essenciais. Eduardo Paes, candidato à reeleição, ainda está à frente. Vamos aos números. Eduardo Paes conquistou 47% das intenções de voto. Marcelo Freixo aparece em segundo com 12%. GRV. Guarde o nome desta empresa. Ela tem tudo a ver com esse homem. E a história suspeita de um enriquecimento milionário. Carlos Augusto Montenegro é o dono do Ibope, um instituto de pesquisas responsável por medir a audiência na televisão e fazer pesquisas eleitorais. E agora é suspeito de chefiar um esquema ilegal. Um serviço que rende milhões de reais ao ano, que deveria ser realizado pelos Detrans e que Montenegro conseguiu sem licitação, ou seja, sem as concorrências que o setor público tem de fazer antes de contratar empresas privadas. Muito importante. Montenegro é famoso pelas declarações polêmicas e muitas vezes erradas. Por exemplo, um ano antes da eleição da presidente Dilma, ele declarou em uma entrevista que Lula não faria o sucessor. O Instituto de Pesquisa vive de credibilidade, vive de acertos. Montenegro é um homem de muitos interesses. Cabeça erguida. Ele é dono de várias empresas. Conforme documentos obtidos pelo Domingo Espetacular, algumas delas estão fora do Brasil, nos chamados paraísos fiscais, lugares livres de impostos, onde apareceram alguns dos casos mais importantes de lavagem de dinheiro em todo o mundo. Mas por que Montenegro tem empresas em paraísos fiscais? Um dos sócios de Montenegro chama-se Homero Icasa Figner. Segundo informações da Junta Comercial de São Paulo, Homero é até hoje diretor da GRV, que funciona naquele prédio aqui em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, agora incorporada à CETIP. As ligações entre Homero e Montenegro ultrapassam gerações e, surpreendentemente, chegam a uma empresa que é cliente do Ibope, a Rede Globo. Homero Icasa Figner é filho de Homero Icasa Sanches, empresário panamenho que criou o departamento de pesquisas da Globo na década de 70. Dados mais reveladores estão no livro do ex-superintendente da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, publicado no ano passado. Boni conta que era amigo dos diretores do Ibope na época, José Perigô e Paulo Montenegro. Foram os diretores do Ibope que indicaram Icasa Sanches para a Globo, uma relação que passa de pai para filho. Assim como Icasa Sanches é pai de Icasa Figner, Paulo Montenegro é pai de Carlos Augusto Montenegro. Na Globo, o pai do sócio do dono do Ibope ganhou o apelido de bruxo, porque era capaz de acertar previsões de audiência, inclusive. Em 1985, Maria Luísa Fontenelle era a terceira colocada nas pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza. Ganhou a eleição. No mesmo ano, o Ibope previu que Fernando Henrique Cardoso seria prefeito de São Paulo. A confiança era tão grande que Fernando Henrique chegou a ser fotografado na cadeira de prefeito. Deu Jânio Quadros. Em 98, o Ibope disse que Cristóvão Buarque seria reeleito governador de Brasília. Deu Joaquim Roriz. O Ibope já foi investigado na Argentina, devido a uma grave falha de segurança na transmissão dos dados. Lá, também, o Instituto culpou a empresa telefônica. No México, a maior emissora de televisão do país, a Televisa, declarou guerra ao Ibope. Em julho deste ano, a emissora mexicana pediu que o Instituto trocasse todos os domicílios pesquisados.
O motivo é que o diretor-geral do Ibope do México foi trabalhar na TV concorrente da Televisa e pode ter levado segredos da metodologia na medição de audiência. Por não confiar no Ibope, a Televisa congelou a tabela de anúncios até março de 2010. O sociólogo Carlos Novaes participou da tentativa de criar uma empresa de opinião pública em 2004 para concorrer com o Ibope. Na época, ele apurou que a TV Globo tinha uma audiência bem diferente daquela divulgada pelo Ibope. Havia no Datanexo sempre por volta de 5 a 6 pontos em alguns horários de menos audiência na Globo do que o Ibope dava. O Ibope faz pesquisas para partidos, meios de comunicação, agências de publicidade e faz segredos sobre os valores que os clientes pagam. Quanto o Ibope movimenta em verba publicitária? Antônio Rosa Neto é consultor da área de comunicação. Durante anos, ele estudou a relação das emissoras de TV com o Ibope. Ele lembra que a audiência define quanto as empresas vão gastar com propaganda na TV. São mais de 10 bilhões de reais em jogo e a maior parte desse valor é aplicado na TV Globo. Quanto está envolvido na receita publicitária das TVs? Olha, o investimento em televisão no Brasil realmente é muito alto. Em propaganda em geral é alto. Só a televisão são mais de 10 bilhões de reais por ano. Então, veja bem, se uma emissora X tem supostamente 60% da audiência, a gente chama de share, teoricamente ela teria 6 bilhões de reais por ano em faturamento. Mas supostamente, se ela tivesse só 40% de share, ela deveria ter apenas 4 bilhões de reais, ou seja, teriam 2 bilhões de reais indevidos indo para uma emissora X ou Y. Esse é o problema. Na verdade, o Ibope, mais do que medir a audiência, ele é o sinalizador e é o canalizador da onde vai o investimento, esse investimento publicitário. A grande questão é, o dinheiro dos partidos e das emissoras de TV compromete ou não a isenção do Ibope? A Record fez também essa pergunta. A resposta, de novo, foi curta. Não compromete. Agora com o Ibope, com áudio TV, já há muitos anos, que acredito, não tenho provas, que os números do áudio TV, não é do flagrante domiciliar, não, do áudio TV são manipulados. Acredito, não tenho provas, me processem, porque ao me processarem, eu vou conseguir as provas. E se a gente fosse aceitar no Brasil que pesquisas antecedentes ao processo eleitoral fossem assim tão definidoras a ponto de não apresentar candidaturas, o Lula não era presidente da República. O Fernando Henrique jamais teria sido presidente da República. Não é? Se você olhar o que aconteceu em todas as eleições na antecedência, sendo que no caso brasileiro não é só vamos dizer, a evolução do pensamento com a evolução da informação, é a fraude, é a manipulação. Esses censos que botou esse 17, na data, você pode ir no seu arquivo, eu disse, isso é mentira, eu nunca tive 17%. Como é que alguém vai ter 17% se nem aparece na televisão? Acho que o Ibope chegou a dar um... Jamais. O Ibope é a mesma coisa. 15 ou 16%. O Ibope, o Montenegro vende até a banho para ganhar dinheiro. Isso aí eu conheço de longuíssima data. Mas vende pesquisa? Mas vende e vende mesmo. Pesquisadores com crachás do Ibope, portanto, pesquisador do Ibope, no Amapá, o encarregado da pesquisa procurou o candidato do grupo dele a governador e, conversando, portanto, talvez com o coordenador da campanha, ofereceu a manipulação das pesquisas, uma que saiu há poucos dias atrás e que é divulgada na Amazônia Ocidental pela Rede Amazônica, que é afiliada da TV Globo, ofereceu a manipulação por R$1 milhão para já manipular o resultado que já saiu, para alterar a próxima que vai sair agora em setembro, e a outra que vai ser às vésperas da eleição, e já também se comprometendo com a do segundo turno, caso haja o segundo turno lá no Amapá. E a conversa, senador, foi gravada. Foi gravada, portanto, como disse o senador Papaléu Paz aqui, a gravação é realmente uma coisa comprometedora demais.
Dizem, mas eu nunca vou provar, nunca vou conseguir provar. Dizem que o Montenegro se atrapalhou financeiramente e recebeu recursos da Globo. Dizem. Então, sabe quantas vezes eu saí na Rede Globo, sendo eu o deputado federal mais votado do país e tendo opiniões importantes relativamente, não por mim, mas pela experiência que eu acumulei? Eu só saí uma vez no Jornal Nacional, num escândalo que mentiram que eu tinha comprado uma passagem para minha mãe para o estrangeiro com o dinheiro da Câmara, que era mentira. E o desmentido jamais saiu. Não vou poder provar, mas se eu for processado, terei condições de pelo menos ter acesso a estas 240 fitas e ficarei cumprindo a sentença, mas não vou ver mais colegas meus serem colocados na rua, acamparem em Brasília, porque TV Continental, TV Excelsior, TV Rio, TV Tupi, TV Jornal do Comércio, quase a TV Record, quase todas, à exceção da Globo, foram à falência. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o seguinte: há 2 dias atrás eu questionei e meti o pau, né, da pesquisa do Ibope, do seu Montenegro e Companhia Limitada. Tá? Ele não respondeu nada. Ontem, por exemplo, a audiência foi lá, mais ou menos o que deve dar, quase que normalmente, se bem que acho que ainda não era audiência justa, não era audiência real. Tá? Esperou mais um dia e hoje ele está me ferrando. Você vai ver depois do intervalo comercial que eu estou meio... Sabe que eu estou meio desanimado e meio desacreditado de tudo, viu? Sinceramente estou mesmo. Vai para o intervalo comercial, depois volta. Eu estou querendo largar todo esse trem aqui, porque eu já... desse país aqui, só safado e sem vergonha que dá certo. Safado dá certo, sem vergonha dá certo. Você tenta ser um cara de bem e não consegue, pô. Vai para o intervalo, eu volto já. Assim como Icasa Sanches é pai de Icasa Figner, Paulo Montenegro é pai de Carlos Augusto Montenegro. E onde Eduardo Paes entra nisso tudo? Veja a seguinte matéria. Eduardo Paes também é muito generoso com o filho de dono do Ibope, pois a agência de publicidade Binder, cujo sócio majoritário é Bernardo Montenegro, filho de Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope, recebeu de Cabral em 2 anos 44,1 milhões de reais. O contrato era de 30 milhões, mas alguns aditivos turbinaram o faturamento. Agora eu te pergunto, diante de um gasto como esse, não fica mais fácil entender a seguinte reportagem? Mas é claro que Eduardo Paes também não é bobo. E, portanto, ele fez igual. Eduardo Paes, que imita Cabral em tudo de ruim que ele faz, seguiu o mesmo caminho. Fechou um contrato de 30 milhões com a Binder, que deveriam ser gastos até o fim deste ano. Mas em apenas 2 anos, 2010 e 2011, Paes já pagou ao filho do dono do Ibope 34,2 de milhões. Agora, assim como com Sérgio Cabral, adivinha o que as pesquisas do Ibope mostraram? Uma pesquisa exclusiva do Ibope e da Band revela como está a avaliação dos prefeitos de 9 capitais. Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Márcio Lacerda, de Belo Horizonte, tiveram a maior aprovação popular. De acordo com o Ibope, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, tem aprovação de 68% dos entrevistados. Se ele fosse tão querido pela população, não receberia vaiar por todos os lugares, não é? Em relação ao que o senhor vai assistir o Alto de São Sebastião, o público vaiou o senhor, o que o senhor achou disso? É impossível ser o prefeito apresentado no lugar e todo mundo que bater palma, né? Tem mais palma e algumas pessoas protestaram, isso faz parte. Você ficou tranquilo com essa reação? Estava esperando? Imagina, eu saio pela cidade o tempo todo sempre. Mas já tinha acontecido com o senhor isso? Isso não sempre acontece, todo lugar que eu faço. É mesmo, Eduardo, pois não é isso que as pesquisas do Ibope mostram. Veja aqui a lista de gastos de Eduardo Paes com o filho do dono do Ibope, através da empresa Binder. Cansou? Vamos acelerar um pouco mais.